Há homens que nascem para carregar o peso do mundo nos ombros, e Vicente de Paulo foi um desses homens. Não que ele soubesse disso quando veio ao mundo naquele abril de 1581, numa aldeia esquecida de Puyo, entre camponeses que mal tinham o que comer. Mas a providência tem seus caminhos tortuosos, seus desígnios incompreensíveis, e escolhe justamente os filhos da pobreza para ensinar aos ricos o que é a verdadeira riqueza. Imaginem, se puderem, aquele menino de pés descalços, filhos de lavradores que suavam a terra para arrancar dela o pão de cada dia. Que mistério se esconde na alma de uma criança que já carrega em si a semente da santidade. Vicente cresceu vendo a fome, conhecendo a necessidade, sentindo na própria carne o que significa não ter. E talvez tenha sido isso, exatamente isso, essa experiência primordial da carência, que preparou seu coração para compreender, mais tarde, o abismo infinito da miséria humana. Mas atenção, não pensem que a santidade chegou a ele como um raio que ilumina subitamente a escuridão. Não, meus caros, a conversão de Vicente de Paulo foi um processo longo, doloroso, cheio de contradições e lutas interiores que fariam inveja aos personagens mais complexos da literatura. Porque Vicente, antes de ser santo, foi homem. E que homem! Ambicioso, calculista, sedento de ascensão social, ordenou-se sacerdote aos 19 anos, não por vocação mística, mas porque via no sacerdócio uma escada para subir na vida. Que ironia amarga! Aquele que se tornaria o apóstolo da caridade, começou sua carreira eclesiástica movido pela mais mundana das ambições. Então veio o episódio que mudaria tudo, ou quase tudo. Capturado por piratas berberes no Mediterrâneo, vendido como escravo, Vicente conheceu na própria pele o que significa ser tratado como objeto, como coisa, como menos que humano. 2 anos de cativeiro, 2 anos em que a alma se debate entre o desespero e a esperança, em que o homem descobre de que abismos de sofrimento é capaz a natureza humana. Foi ali, nas correntes da escravidão, que começou a germinar em seu coração algo que ainda não sabia nomear, a compaixão pelos que sofrem. Mas mesmo depois de escapar, e que fuga miraculosa foi aquela, Vicente ainda não era o santo que conhecemos. Ainda levaria anos para que a graça divina completasse sua obra de transformação. Em Paris, sob a orientação espiritual do cardeal Pierre de Berulle, Vicente começou a experimentar aquilo que os místicos chamam de segunda conversão. Não mais a conversão do pecador que se volta para Deus, mas a conversão do cristão que descobre sua verdadeira missão no mundo. E que descoberta foi essa? Numa manhã de janeiro de 1617, Vicente foi chamado para confessar uma camponesa moribunda na aldeia de Ganes. Era apenas mais um chamado pastoral, uma obrigação rotineira do pároco. Mas quando chegou à cabana miserável, quando viu aquela mulher agonizante cercada de filhos famintos, quando ouviu sua confissão carregada de culpas e medos, algo se partiu dentro dele. Não foi uma visão, não foi uma voz do céu, foi algo muito mais profundo e perturbador. Foi a descoberta de que Cristo estava ali, naquela cabana fedorenta, naquela mulher moribunda, naquelas crianças esfarrapadas. Meu Deus, deve ter pensado Vicente, como pude passar tantos anos sem ver, como pude celebrar missa, pregar sermões, administrar sacramentos, sem perceber que tu estavas aqui, nos pobres, nos abandonados, nos que não têm voz nem vez. Foi uma revelação que o abalou até os fundamentos da alma, porque Vicente descobriu, naquele momento, que não bastava ser sacerdote, era preciso ser servo. Não bastava conhecer a teologia, era preciso conhecer a miséria. Não bastava falar de Deus, era preciso encontrá-lo onde ele escolheu habitar, entre os últimos, os menores, os esquecidos. A partir daquele momento, Vicente tornou-se um homem possuído, mas possuído por Deus, possuído pela caridade, possuído por urgência que não o deixava descansar. Vejam como a providência trabalha. Aquele que antes buscava benefícios eclesiásticos para si mesmo, agora não conseguia dormir pensando nos que não tinham onde reclinar a cabeça. Ele que antes calculava cada passo para subir na hierarquia, agora descia sempre, até os porões mais escuros da sociedade. E que descida foi essa? Vicente não se contentou com esmolas ocasionais ou sermões piedosos sobre a caridade. Não, ele mergulhou de cabeça no oceano da miséria humana. Organizou as primeiras confrarias da caridade. Grupo de mulheres, muitas delas da nobreza, que ele conseguiu convencer a deixar seus salões dourados para visitar os tugúrios dos pobres. Que espetáculo deve ter sido ver aquelas damas aristocratas, acostumadas aos perfumes e sedas, carregando panelas de sopa para os mendigos. Vicente tinha um dom de tocar os corações mais empedernidos, de despertar compaixão adormecida nas almas mais endurecidas pelo luxo. Mas não parou por aí. Em 1625, fundou a Congregação das Missões,
os lazaristas, como ficaram conhecidos, padres e irmãos dedicados exclusivamente à evangelização dos pobres do campo, aqueles que os pregadores da cidade desprezavam como gente rude e ignorante. Vicente sabia que Cristo não fazia distinção entre almas. A alma de um camponês analfabeto valia tanto quanto a de um doutor da Sorbonne. E talvez, quem sabe, valesse até mais, porque estava menos contaminada pelo orgulho intelectual. Então veio sua obra-prima, sua criação mais revolucionária, As Filhas da Caridade, fundada em 1633 junto com a Santa Luísa de Marillac. Que audácia, que escândalo para a mentalidade da época. Mulheres religiosas que não viviam enclausuradas em conventos, mas andavam pelas ruas, entravam nas casas dos pobres, cuidavam de doentes contagiosos, recolhiam crianças abandonadas. Elas não têm por mosteiro senão as casas dos doentes, dizia São Vicente. Por cela, um quarto alugado, por capela, a igreja da paróquia, por claustro, as ruas da cidade, por clausura, a obediência, por grades, o temor de Deus, por véu, a santa modéstia. Que palavras, que visão profética! Vicente estava criando um novo modelo de vida religiosa, uma espiritualidade encarnada, que não fugia do mundo, mas mergulhava nele para transformá-lo. E como Deus abençoou essa audácia, as Filhas da Caridade se multiplicaram, espalharam-se por toda a França e depois por toda a Europa, levando consigo aquele carisma único que Vicente soube imprimir-lhes, ver em cada pobre o rosto de Cristo. Mas falemos dos milagres. Os milagres! Porque Vicente, esse homem de fé ardente e caridade praticante, foi também um taumaturgo, um canal da graça divina que se manifestava em prodígios. Quantas vezes não se viu o pão multiplicar-se em suas mãos, quando haviam mais bocas famintas do que alimento? Quantas vezes não se viu doentes desenganados recuperarem a saúde após suas orações? Quantas vezes não presenciou libertações milagrosas de cativos, conversões súbitas de pecadores empedernidos, curas inexplicáveis que deixavam os médicos perplexos? Havia nele algo que tocava o sobrenatural, uma intimidade com Deus que transparecia em cada gesto, em cada palavra. Seus contemporâneos testemunhavam que quando Vicente falava de Deus ou dos pobres, seu rosto se transfigurava, seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Mesmo quando fala de coisas ordinárias, disse seu secretário, irmão Ducournau, todos sabem que ele o fez com força extraordinária, pois sua eloquência e a graça que o anima fazem com que trate os temas mais insignificantes com tal devoção, que sempre a transmite aos ouvintes. E que dizer de sua capacidade profética? Vicente parecia ler nos corações, prever o futuro, conhecer os desígnios de Deus antes mesmo que se manifestassem. Quantas vezes não aconselhou pessoas em momentos cruciais, orientando-as com a sabedoria que só podia vir do alto? Quantas vezes não previu acontecimentos que se realizaram exatamente como ele havia predito? Mas talvez o maior milagre de Vicente de Paulo tenha sido sua própria transformação. Vejam o paradoxo daquele jovem ambicioso que buscava riquezas e honras, tornou-se o homem mais rico do mundo, rico em amor, rico em compaixão, rico em obras de misericórdia. Aquele que queria subir na escala social desceu até o último degrau e, descendo, subiu mais alto que todos os príncipes e potentados de seu tempo, porque Vicente descobriu a lei fundamental do reino de Deus. Quem se humilha será exaltado, quem serve será servido, quem se doa será multiplicado. E que doação foi a sua? 80 anos de vida, 60 dos quais dedicados inteiramente ao serviço dos pobres, até os últimos dias, mesmo curvado pela idade e pelas doenças. Vicente continuava saindo em missão, continuava visitando os necessitados, continuava organizando obras de caridade. Ai de nós se nos tornarmos negligentes em cumprir as obrigações que temos de ajudar as almas pobres, exclamava ele já septuagenário, pois nos demos a Deus para esse fim, e Deus conta conosco. Que fogo ardente queimava naquele coração, que sede insaciável de servir. Vicente não conseguia compreender como alguém podia ficar indiferente diante do sofrimento alheio. Para ele, cada pobre era um sacramento, cada necessitado era uma oportunidade de encontrar Cristo. É preciso amar os pobres, dizia ele às Filhas da Caridade, e honrá-los muito como honraríamos a Cristo se o víssemos. E quando a morte finalmente veio buscá-lo, naquela manhã de setembro de 1660, Vicente a recebeu como recebera tudo na vida, com serenidade, com abandono total à vontade de Deus. Morreu sentado em sua cadeira, como se estivesse apenas descansando entre uma obra de caridade e outra. Que morte mais adequada para quem havia feito da vida inteira um ato contínuo de serviço. Mas a morte de Vicente não foi um fim, foi um começo, porque a semente que ele plantou continuou germinando, multiplicando, espalhando-se pelo mundo inteiro. Hoje, mais de 3 séculos depois, milhões de pessoas em todos os continentes continuam sua obra. Vicentinos, Filhos da Caridade e membros da Sociedade São Vicente Paulo, todos unidos pelo mesmo carisma,
pela mesma paixão, pelos pobres que consumiu o coração daquele filho de camponeses franceses. Eis o verdadeiro milagre de São Vicente de Paulo, ter descoberto que Deus não está nas alturas inacessíveis dos céus, mas aqui embaixo, nas ruas sujas das cidades, nos hospitais mal cheirosos, nas prisões escuras, nos corações partidos pela dor, Vicente ensinou ao mundo que a santidade não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela, que a mística verdadeira não se alimenta de êxtases e visões, mas do pão cotidiano da caridade, que o caminho para Deus não passa por cima dos homens, mas através deles, especialmente através dos mais pequenos e desprezados. A caridade é infinita, costumava dizer Vicente, e ele provou isso com sua própria vida, uma vida que foi um abismo de amor, um oceano de compaixão, um universo de serviço. São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, o homem que descobriu que servir aos pobres é servir a Deus, que amar os pequenos é amar o próprio Cristo. Que sua memória seja eterna, que seu exemplo continue inspirando corações generosos até o fim dos tempos.